Continuando, Cristo, ao contrário, sempre usou de amor, misericórdia, compaixão e compreensão, né, com todos os seres humanos. E os seus ensinamentos revolucionaram a história e abriram novos caminhos para as mulheres, a ponto de o amor de Cristo pela sua igreja ter sido comparado com o amor de marido e mulher. É uma ideia que transforma a estrutura familiar daquela época, colocando a mulher como a glória do seu marido. É o que diz o apóstolo Paulo na sua carta 1 aos Coríntios, capítulo 11, 7, ele diz, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Cristo sempre dedicou à mulher o mesmo grau de consideração a que dedicava aos homens. Até mesmo quando as leis da época davam respaldo à violência contra as mulheres. Jesus, ao contrário, tinha uma palavra de conforto, né? Podemos ver quando aquela mulher que foi pega no suposto adultério, ele chega e diz para ela, depois de todos estarem já com pedras nas mãos, para arremessarem contra a chamada pecadora, ele diz, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Que lindo, que atitude humanizadora de Jesus. Também junto ao poço de Jacó, foi para uma mulher que Jesus descobriu as verdades espirituais que somente a água da vida poderia revelar. Foi também com duas mulheres, Maria e Marta, que Jesus derramou lágrimas. Foi uma mulher que lavou os pés de Cristo com suas lágrimas e usou seus próprios cabelos para enxugá-los. Foi um grupo de mulheres que seguiam Jesus até a Galileia, não é? Aquelas que assistiram Jesus ali no monte da crucificação e que viram o verdadeiro Filho de Deus ser morto. Foi uma mulher por nome Joana, esposa do procurador de Herodes, que juntamente com Susana e outras mulheres serviram Jesus com seus bens. Ou seja, elas financiavam as campanhas evangelísticas de Jesus. Foi uma mulher que Jesus apareceu primeiro, após a sua ressurreição. Foi as mulheres que receberam a sublime missão de contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Então, no mundo dominado pelo homem, o cristianismo veio resgatar para a mulher o seu valor, pondo fim, né, ao preconceito sexual, tornando as diferenças existentes entre macho e fêmea num ponto de integração e não motivo de inferiorização de um em relação ao outro. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, 28b, que diz, não há macho e fêmea, porque vós sois um em Cristo Jesus. E sem falar em Sara, que teve a sua promessa renovada, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 9:9, ele diz, porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. Amados, sempre que alguém nos promete alguma coisa, criamos expectativas que fazem nascer dentro de nós um sentimento, uma fonte de força, não é? E coragem que nos impulsiona a prosseguir até que a promessa seja cumprida. A esperança é uma fonte que nos proporciona ânimo e nos leva a perseverar, mesmo em face dos desafios diários da vida. A esperança é um presente, um dom de Deus, necessário para a nossa existência. É a chama que aquece os nossos corações quando o frio do desânimo tenta se alojar na nossa interioridade. Ela mantém acesa a chama da confiança. Se a esperança é tirada de nós, nós perdemos o eixo da nossa existência.
desistimos até mesmo de sonhar. Quantas pessoas já desistiram de sonhar? A história de Sara nos ensina muito sobre promessa e esperança. Quando Deus resolveu chamar um povo escolhido, né, para os seus propósitos, ele chamou um homem, Abraão, e junto com ele estava ali Sara, a sua mulher. Ela era muito formosa e amava sinceramente o seu marido e o acompanhou, né, naquela tarefa que Deus tinha destinado a eles. Você que é mulher, a quem estou falando agora, acompanhe o seu marido, participe dos sonhos, dos projetos deles. Sara abriu mão de estar na sua casa, na sua terra, né, para estar junto com o seu marido, mostrando-se assim ser uma mulher submissa. Ou seja, debaixo, apoiando, dando suporte à missão que Deus dera ao seu marido. Porque submissão é isso, é estar suportando, no suporte, ajudando, apoiando. A esperança de ver cumprida a promessa de Deus fizera dela uma mulher confiante e feliz. E esta confiança em Deus era o que os impulsionava para que aquele casal pudesse prosseguir naquela longa jornada que tinham pela frente. Sara era estéril, isso lhe trazia grande tristeza. Podemos imaginar, porque a mulher naquela época que não podia engravidar, ela era discriminada pela sociedade. Mas quando Deus separou Abraão, prometeu que faria a partir dele uma grande nação. E Sara, obviamente, tornou-se participante também desta promessa. E os anos foram se passando, eles ficando velhos, cadê a promessa? E com isso, os sonhos se esvaindo, e cadê a promessa? E tudo foi se esvaindo, foi se perdendo no tempo. Todavia, Deus tinha um plano, estava providenciando a resposta, né, para provar a sua fidelidade para com aquele casal. E Sara, então, teve a sua madre aberta e engravidou. Engravidou de Isaac, né, para a alegria daquela família. Assim, queridos, acontece conosco. Seja em que área for a nossa esterilidade, Deus faz vir à luz em nossos úteros existenciais as suas promessas. Portanto, depois de orar ao Senhor e colocar diante dele as suas questões, espere o tempo em que a fertilidade se estabeleça, até que possa nascer, metaforicamente, essa criança. Que Deus possa te dar paciência, que Deus possa te revestir de perseverança, de força, de atitude, para que você possa, em Deus, ser um vencedor. Você possa, como mulher, como mãe, como avó, ter uma história para contar para os seus entes queridos. Que Deus então te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.